O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste quinto domingo do tempo comum nos apresenta Jesus como aquele que assumiu sobre si as nossas dores, aquele que carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Esse é o assunto desta homilia. A primeira leitura nos traz as palavras de Jó. Jó é, na Sagrada Escritura, o símbolo do homem que sofre. A leitura começa com uma pergunta: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Vocês concordam com essa pergunta de Jó? A nossa vida neste mundo é uma luta? Em outra tradução, aparece assim: não vive o homem sobre a terra como um soldado? Fiquei a pensar como vive um soldado. Eu tenho um afilhado de casamento, que ele é policial civil. No ano passado, ele me enviou uma mensagem dizendo-me que ia passar por um treinamento da sua profissão e pedia-me orações, porque se tratava de um teste bem exigente. Ao preparar esta homilia, eu quis saber dele como foi esse treinamento. Ele disse-me que foi um treinamento de 21 dias. E na primeira semana, chamada Semana Zero, são os dias mais exigentes. Eles tiveram que passar de 4 a 5 dias sem comer, só à base de água, doce de amendoim e paçoca. 3 a 4 dias sem dormir. Uma corrida de 18 km, com uma mochila nas costas pesando em média 30 quilos. E um detalhe, né? Uma curiosidade. Cada policial recebia um coelho para cuidar durante esse trajeto. E a missão dele era não deixar o coelho fugir. O resultado disso, irmãos e irmãs, foi que de 40 alunos que começaram o treinamento,
somente 15 conseguiram chegar no final. Não vive o homem sobre a terra como um soldado submetido a tantas provações? Eis a comparação de Jó, e ele tem razão. Pode ser que não levamos na vida uma mochila de 30 quilos nas costas, mas levamos fardos muito mais pesados. E Jó diz isso porque ele está vivendo dias dramáticos. Diz a leitura que são meses de decepção, noites de sofrimentos, sem esperança. Quem de nós já não se encontrou em circunstâncias semelhantes? Isso é comum a todos nós. As pessoas sofrem, todos sofrem. Uma gestante nessa semana entregou sua filhinha a Deus no 8º mês da sua gestação. Tudo preparado para receber aquele bebê, o quarto, o enxoval. E no 8º mês, o bebê faleceu no ventre de sua mãe. Eu pude visitá-los. Quanta desolação! Estou com o olhar daquela mãe ainda presente na minha memória. As pessoas sofrem. Essa realidade do sofrimento, ela está presente no evangelho que nós acabamos de ouvir. A sogra de Pedro, ela está acamada, está com febre. E aqui eu quero fazer sinal de como Jesus reage diante do sofrimento de alguém. Notemos o seu jeito de ser, porque é assim que ele faz com cada um de nós que sofremos. Olha o que Jesus fez com essa mulher. Diz o evangelho que ele se aproximou dela. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus não responde ao sofrimento com uma explicação. Mesmo que nós possamos ter muitos porquês dentro de nós. Por que sofremos? Por que enfrentamos isso? Por que temos tal circunstância em casa, na família, no casamento? Por que enfrentamos tal doença na vocação? Enfim, temos muito porquês. Jesus não responde com uma explicação, ele responde com uma presença. Os muitos porquês que fazemos na vida, ele responde com presença de amor que se inclina, que toma pela mão, inclina-se para levantar o outro. É assim que Jesus trata o nosso sofrimento. Ele se aproxima, estende a mão e nos levanta. Nosso Senhor, irmãos e irmãs, ele tem uma certa predileção por quem sofre. Ele se aproxima mais de quem sofre, para demonstrar a sua ternura e sua compaixão. E não se trata aqui somente do sofrimento do corpo, mas também do sofrimento da alma, porque quem se aproxima de Cristo não são somente os doentes fisicamente, são os possuídos pelo demônio, são os que estão com a alma enferma. São Jerônimo, comentando esse texto, ele diz que a febre da sogra de Pedro são as febres dos nossos pecados. Ele diz, todos nós temos febre. Eu tenho febre, por exemplo, quando eu me deixo levar pela ira. Eu tenho febre, por exemplo, quando eu me deixo levar pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência. Eu tenho febre quando deixo-me levar pela inveja. Pois bem, irmãos e irmãs, tantas febres nós temos. Por isso, nos apresentemos a Cristo, para que Ele segure a nossa mão, seja a nossa enfermidade física ou espiritual, que Ele segure na nossa mão,
para que essa febre possa fugir e desaparecer num instante. Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. A humanidade, ela está doente, ela está febril, e Cristo quer segurar a nossa mão, e a maneira que Jesus tem de segurar a nossa mão é sobretudo através dos sacramentos. E aqui, de maneira especial, o sacramento da confissão. No sacramento da confissão, nosso Senhor estende as mãos e nos levanta da nossa febre, do nosso pecado. Portanto, a confissão, ela não pode ser na minha vida uma prática anual, por ocasião da Quaresma. A confissão precisa ser, na minha vida, frequente. Frequente. Quantas vezes forem necessárias. Porque é pela confissão que Cristo cura a nossa febre e nos coloca de pé. Agora, vejam, irmãos e irmãs, esta missão de curar, essa missão de levantar os caídos, Jesus confiou à sua igreja. É por isso que São Paulo se vê na obrigação de ser mão de Cristo a levantar os outros que estão enfermos pelo caminho. Com esse propósito, ele se faz escravo de todos. Olha a força das palavras de São Paulo na segunda leitura. Ele se faz escravo, servo de todos, como a sogra de Pedro, que imediatamente começou a servi-los. São Paulo se coloca como escravo. E ele tem o mesmo gesto de Jesus. A fim de ganhar os fracos, São Paulo se faz fraco. Ele se inclina. Ele estende a mão. Ele se faz próximo. Ele se faz presença. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele, diz São Paulo. Ai de mim, se eu não anunciar este amor que me encontrou. Ai de mim. Então vejam, uma vez encontrado pelo amor, uma vez tendo sido levantado pelas mãos de Cristo, e São Paulo viveu essa experiência no ato da sua conversão, quando ele é jogado ao chão, quando Jesus aparece para ele, e Jesus o levanta, estende a mão para ele. São Paulo viveu essa experiência como a sogra de Pedro também viveu, e ambos se colocaram a serviço desse mistério. Por causa do Evangelho, eu faço tudo. Hoje nós temos a alegria de acolher no pré-discipulado da comunidade a Lília e o Claudinei. É de missionário assim, Lília e Claudinei, que nosso Senhor precisa. Missionários que sejam capazes de serem próximos do povo. Jesus, irmãos e irmãs, não tinha medo do povo. Ele estava no meio deles. Não os negligenciava. Todos procuravam Jesus porque tinham sede da sua presença. Veja o evangelho de hoje. Os apóstolos chegam até Jesus e dizem a ele: todos estão te procurando, todos. Todos querem a sua presença. O nosso carisma, o carisma da comunidade católica Presença, nunca foi tão necessário. O povo continua com sede de presença. As pessoas têm sede de presença. Então, sejamos nós esses missionários. Mas vejam, essa missão não é somente de São Paulo, não é somente dos missionários, é de cada um de nós que estamos aqui. Sejamos próximos das pessoas. Certamente você conhece alguém que sofre. Estou certo? Conhece muitas pessoas que sofrem?
Pois bem, assuma o compromisso de ir até essas pessoas. Saia do seu sofrimento pessoal e vai aliviar o sofrimento dos outros. E veja, não precisa de palavras. O mundo precisa de presença, não de palavras. Quando fui àquela família essa semana, eu não tinha o que falar. O que você falaria para uma mãe que perde o filho numa circunstância dessa? Não tem palavra que cura, mas a presença cura. A presença é fonte de bênçãos. A presença é fonte de graças. Então, seja presença na vida das pessoas. O mundo precisa de presença, de atenção, de olhos atentos, de mãos dispostas a ajudar a levantar. Mãos dispostas a ajudar a levantar. O que Jesus faz diante do sofrimento de alguém? Ele é presença. O que nós podemos fazer diante do sofrimento de alguém? Ser presença. Que Deus nos dê essa graça de viver essa palavra no dia de hoje.